Pessoal, para mim é uma honra estar aqui com o Rodrigo Kashima, que é o cara que eu falei para ele, que é o cara que meteu o pé na porta e abriu esse caminho para a gente falar sobre multimídia nas igrejas muito antes de pandemia, muito antes disso vir, né, de fato à tona. Ele já tem feito esse trabalho e realmente nos mostrou o caminho, né? Nós da KFCon viemos nessa sua trilha, assim, sabe? Legal. Trazendo informação profissional para as pessoas, trazendo esse entendimento de que a multimídia precisa ser profissionalizada dentro das igrejas. Rodrigo, primeiro me conta um pouco, assim, dessa trajetória resumida, porque eu sei que é muito longa. É longa. É longa. Mas me conta um pouco como foi esse começo e o que você enxerga para a multimídia das igrejas aí no futuro. Tá. Bom, valeu, Rafael, pelo convite. Obrigado aí por estar aqui com vocês. É um prazer. E, cara, basicamente a gente começou porque era uma dor, né? Era algo que, de fato, ninguém estava fazendo muito, ninguém tinha uma visão de profissionalizar nada. Então era muito assim, quem está disponível para mexer na mesa de som hoje? É o fulaninho, a Zezinha, é não sei quem. Beleza, mexe aí. Só que assim, essa pessoa aprendia um pouco, depois ela já ia embora, se perdia tudo novamente. Então, a gente começou a ter muitos problemas técnicos. O problema é que não era o Zezinho, não era o fulaninho que ia conseguir lidar. Então, eu comecei a buscar conhecimento, a estudar, a ir atrás, para eu ser essa pessoa que pudesse ensinar outras pessoas. Só que assim, eu nunca fui um professor, eu nunca, eu tive facilidade de ensinar. Mas eu percebi que se eu não fizesse algo, ninguém iria fazer. Legal. Então foi um momento que eu olhei para tudo isso, eu falei, cara, Deus foi trazendo muita inspiração, foi direcionando nos conteúdos. Então teve até uma situação que aconteceu muito comigo, foi o seguinte, eu assumi uma igreja, a parte multimídia, começou a dar muito problema, e aí eu olhei para tudo aquilo, eu falei, cara, eu falei assim, Deus, tá de brincadeira comigo, porque onde eu coloco a mão dá errado, dá problema. E aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia, falou assim, é dessa forma que eu te ensino, dessa forma que eu estou te ensinando. Porque toda vez que dá um problema, você tem um coração que quer buscar a solução. Então, quando você busca a solução através desse problema, você aprende. Você tem o conhecimento. Então, foi dessa forma que eu acabei me especializando em muitas áreas e tenho conhecimento de muitas áreas para resolver os problemas que davam na minha igreja, entendeu? Que legal, cara. Então, o que eu vejo é que hoje a gente tem bastante conhecimento na internet, nos canais do YouTube, Instagram, enfim. Só que o que começa a acontecer? Falta um pouco de como a gente junta tudo isso. Tá meio espalhado, né? Tá meio espalhado. Então, você tem muitos equipamentos chegando ao mercado no Brasil, nas igrejas. Você tem muitas pessoas com conhecimentos técnicos que foram aprendidos de YouTube, de outros lugares. E muitas vezes você não tem os processos. E foi um pouco do que eu falei na palestra sobre a tríade da multimídia. E eu achei incrível essa ideia de você criar processos para organizar. Então, se você não junta tudo isso, o cara é muito bom com equipamentos, mas o cara não tem skill social, o cara não consegue lidar com uma pessoa, ele não consegue treinar um voluntário, ele não consegue socializar com o grupo de liderado dele. Quer dizer, ele é só um técnico, ele não é um líder. Ele não consegue nem repassar isso para ninguém. Ele não consegue nem repassar. Então ele não é um líder, ele é um cara técnico. Então eu preciso colocar esse cara no lugar certo, desenvolver o skill social nele para ele se tornar um líder e para talvez ele começar a assumir outras coisas. Sim. E o que muitas vezes aconteceu até hoje é que às vezes você tem lá um técnico de 20 anos atrás numa área da igreja, o cara é um bruto, é um grosso, não consegue ter nenhum voluntário e não consegue passar o conhecimento. Então, o conhecimento vem, morre ali com ele, morre com propaga, ele vai embora e acabou. Então, o que eu vejo nas igrejas no futuro, para você ter uma igreja hoje funcionando bem a multimídia, estruturado, você precisa ter a tríade da multimídia funcionando. Equipamentos, pessoas e processos. Se você não tiver isso,
em alguma área vai ficar muito deficiente e você não vai conseguir passar esse conhecimento adiante. E essas igrejas vai ser muito notável. Você entra numa igreja dessa, você fala assim, cara, legal, tem painel de LED, tem iluminação, tem um monte de coisa, mas tem alguma coisa que não encaixa, não tá... Alguma coisa está faltando ali. E assim, ó, não me entenda mal, a gente não tá falando nada sobre espiritual aqui, tá? A gente tá falando sobre a estrutura multimídia, a estrutura técnica. Então, não estou falando sobre questão espiritual, do Espírito Santo estar no ambiente, não, nada disso. Estou falando da questão da preparação técnica mesmo preparação da equipe. Técnica, estrutura. Uhum. A gente deve colocar o nosso culto nas mãos de Deus, deixando o Espírito Santo guiar, mas a parte técnica a gente tem que fazer a nossa parte. A própria Bíblia diz que Deus atua onde há ordem e decência. E ordenar as coisas de forma correta faz parte desse processo, né? Faz parte do processo. E Deus é um Deus de excelência. Né? No templo de Salomão, na criação da Arca de Noé, as medidas, os detalhes... Ele é perfeccionista, né? Perfeccionista. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque senão, cada vez mais vai ficar à mostra a diferença de qualidade das multimídias das igrejas num próximo futuro. E como nós somos um corpo, a gente precisa estar alinhado em todos esses aspectos, né? Com certeza. Agora, você citou uma coisa que é importante, e eu tenho falado muito isso nas igrejas, que, beleza, as pessoas estão preocupadas também muito só com a parte técnica. E um exemplo que você e a Patrícia nos deram hoje aqui é que vocês estavam orando por um jovem já hoje, que os caras esquecem que a multimídia ela precisa estar espiritualmente preparada também. Porque quando a gente fala de transmissão ao vivo, por exemplo, eu tô falando que eu tô mandando essa mensagem de Deus para dentro de um lar destruído, às vezes, um hospital que precisa de cura, né? Então, como que você enxerga esse equilíbrio técnico-espiritual da multimídia? Mais uma vez, a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é ler Bíblia, é jejuar, é buscar o Espírito Santo, é estar na presença de Deus. E o resto, ele se encarrega. Estudar a parte técnica, a gente também tem que fazer isso. Só que o que acontece? Vou dar um exemplo na prática, que aconteceu uma vez com a gente. A gente estava fazendo uma conferência há 7 dias na nossa igreja. Antes de sair de casa, o Espírito Santo me trouxe assim, ó, leva aquele cabo de fibra ótica. Aí eu passei num campus da igreja, peguei o cabo, deixei no meu porta-mala e aí fui lá para outra igreja, que estava acontecendo um evento em uma igreja maior. Tô ali. 15 minutos antes de começar o culto, o cara foi mexer numa parte dos cabeamentos, rompeu o cabo HDMI. E aí na hora a gente falou, toda a equipe técnica falou, a gente não tem cabo HDMI aqui, a gente só tem lá no outro campus. E aí eu falei, cara, no carro. O Espírito Santo me avisou, tá no porta-mala do meu carro, desce lá, alguém pega lá. O cara foi lá, pegou, a gente passou em 10 minutos, não dava tempo de passar em conduíte nada, jogamos no chão, passamos fita, subimos no andaime, colocamos o negócio lá, espetou. No horário certinho a gente começou o culto para acontecer. Então isso é um exemplo de que se você não está sensível ao Espírito Santo, ao ambiente, o que está acontecendo, você perde esses time. E tudo bem, a gente ia rodar a projeção com um projetor, com 2 projetores. Mas por estar sensível, isso aconteceu. Um outro caso, o que aconteceu no nosso ambiente? A gente começou, essa conferência, inclusive nessa mesma conferência, foi uma das conferências que a gente praticamente não teve nenhum problema técnico. O que é raro, né? O que é raro. Você imagina, são 7 dias consecutivos de estrutura, de operação, à noite, né? E a gente não teve nenhum problema técnico. Aí, no final do evento, o time de intercessão, vários deles vieram conversar comigo, que eu estava liderando a multimídia nessa época, vários deles vieram conversar comigo e falaram assim, o que vocês fizeram? Que tá diferente o ambiente aqui atrás, no backstage, na house. Uau. A gente nunca sentiu isso. Aí eu falei, eu sei o que a gente fez. Um dia antes do evento começar, a gente estava aqui montando estrutura e todo mundo orando em língua e orando um pelos outros. Então,
antes do evento começar, a gente estava em oração no ambiente. A gente estava orando pela galera, orando pela estrutura, por tudo que estava acontecendo. E aí o pessoal de intercessão trouxe o feedback que era pela primeira vez eles viam uma coluna de fogo saindo da house lá de trás e se juntando com a fileira de pastores, os líderes, e isso batia no palco e subia. Uau, sabe? cara. Então, a gente poderia fazer só a parte técnica da coisa? Poderia. Ia fazer bem feito, ia funcionar e ok. Mas né, nesse evento, a multimídia ela estava como uma chama só, se juntando às outras chamas do ambiente e levando isso como adoração para Deus. Isso demonstra o quanto é importante você que está assistindo esse vídeo se preparar tecnicamente e espiritualmente para poder oferecer para Deus um culto. Como eu digo, a minha mesa de operação, quando eu estou lá na transmissão, quando eu estou na luz ou estou na projeção, é o meu altar de adoração. É isso. E acredito que você enxerga dessa forma também, né? Com certeza. Rodrigo, cara, eu queria muito te agradecer por esse bate-papo. Há muito tempo que eu queria conversar e gravar com você. Você realmente é uma referência para todas as pessoas que hoje enxergam a multimídia dessa forma. E que Deus possa te levar ainda muito longe e trazer muitas novidades para você e para o seu ministério. Amém. Glória Amém? a Deus. Obrigado. Deus abençoe, Valeu. viu? Deus abençoe. Valeu!